Terceiro e último painel, sobre os aspectos polêmicos e inovadores das eleições 2020, com os subtemas: abuso de poder nas eleições e sistemas eleitorais, que tem como facilitador, o qual eu já convido para vir até essa tribuna, o senhor Jaime Barreiros Neto. Ele que é doutor em Ciência Social pela UFBA, mestre em Direito pela UFBA, professor da Faculdade de Direito da UFBA e da Faculdade Baiana de Direito, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Teremos também aspectos polêmicos do financiamento de campanhas e da prestação de contas eleitorais, que tem como facilitador, o qual também convido para vir a essa tribuna, o senhor Josafá Coelho. Ele que é mestre e doutorando em políticas públicas pela UFSAL, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e professor de Direito do Instituto Federal da Bahia, IFBA. Passaremos agora a palavra para que o palestrante possa iniciar com o tema. Vou colocar agora, trazer o passado. Oi? Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, gostaria de dizer que é uma alegria, uma honra estar aqui novamente, como estive há 4 anos atrás, né, nesse evento da UPB, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. É muito importante realmente que a gente tenha esse contato, essa possibilidade de diálogo, né? Trabalhando aí questões relevantes para as eleições desse ano, né? Tirando dúvidas, aprendendo também com vocês, né? Porque, como o Rafael falou, é um aprendizado constante. Oi? Só um instantinho aqui que tem um problema para resolver aqui, só um instante. Acho que deve ter corrompido na hora da cópia. Veja aqui. É o material aqui da aula que ele vai colocar. Mas, como eu estava dizendo, é sempre uma oportunidade renovada, não é? Poder dialogar, poder aprender. E estar também na presença de amigos, professores competentes, como o professor Josafá Coelho, meu colega do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que vai tratar de um tema muito importante também daqui a pouco, que é o tema da prestação de contas, não é? Que sempre suscita dúvidas. Josafá tem uma formação multidisciplinar, direito, economia, então trabalha diretamente lá na seção de prestação de contas do TRE Bahia, então tem uma experiência prática também, com o desafio, né, de participar de no meu caso, de um painel, logo após a fala de 2 grandes amigos e professores, o professor Rafael Barreto, que inclusive é parceiro meu na publicação de um dos meus livros, né, que é o Direito Eleitoral para Concursos, de analista e técnico do TSE e TRS, e o amigo também, João Paulo Oliveira, como ele falou, eu sou padrinho de casamento dele e ele é do meu, né, então é uma amizade também já de muito tempo, né, tá tudo em casa, e também é uma alegria e uma oportunidade sempre renovada de felicidade poder estar no mesmo ambiente que ele. Bom, já está tudo certo aí? Nós vamos tratar, ele vai colocar daqui a pouco o slide, mas nós vamos tratar aqui de um tema polêmico, muito interessante, importante, para as eleições de 2020, e que ainda é muito aberto à interpretação, à discussão. E é por isso que ele se torna também ainda mais interessante, que é o tema do abuso do poder nas eleições. Então, nós trabalharemos aqui o abuso do poder nas eleições, falaremos também um pouco sobre as condutas vedadas previstas na Lei 9.504, a Lei das Eleições, no artigo 73 e seguintes, até o 78, né? Mas, principalmente, trabalharemos e discutiremos aqui a temática do abuso do poder, que eu diria, sem medo de errar, é a temática central do direito eleitoral. Na verdade, toda a lógica do direito eleitoral e da própria democracia está vinculada ao combate ao abuso de poder nas eleições. E por que eu digo isso? Eu sempre gosto
de introduzir as minhas palestras sobre direito eleitoral fazendo uma provocação que muitas vezes é esquecida, né? Mas que é fundamental para a gente compreender o restante da discussão como um todo. Para que serve o direito eleitoral? Pode parecer uma pergunta até óbvia, de resposta óbvia, mas nem sempre é muito claro. O objetivo do direito eleitoral, para que ele serve? E muitas vezes não é claro nem mesmo para o próprio aparelho estatal, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, os advogados também, candidatos. O direito eleitoral é o ramo do direito público que busca garantir a normalidade e a legitimidade, normalidade e legitimidade do exercício do poder de sufrágio popular. Vou repetir. Busca da garantia da normalidade e da legitimidade do exercício do poder de sufrágio popular. Esse é o objetivo do direito eleitoral. Vou traduzir. Poder de sufrágio popular significa o quê? Significa o poder inerente ao povo de participar da vida política do Estado, que se materializa principalmente através do voto, nas eleições, nas consultas populares, né? Plebiscitos, referendos, e também de outras formas, como, por exemplo, a iniciativa popular de lei, que não necessita do voto, né? Mas necessita da manifestação do eleitor, do cidadão eleitor, e por isso mesmo a Justiça Eleitoral também atua na análise das manifestações individuais nesse tipo de projeto, não é? Então, o poder de sufrágio é esse poder de participar da vida política do Estado. Esse poder de sufrágio, de acordo com o que eu acabei de falar, o objetivo do direito eleitoral, ele tem que ser exercido com normalidade e com legitimidade. O que é que significa isso? Os objetivos da normalidade e da legitimidade. Primeiro, vamos compreender a normalidade. A normalidade é o primeiro grande objetivo do direito eleitoral. Significa o quê, essa normalidade? Significa que nós deveremos ter um processo político eleitoral sem qualquer tipo de fraude, tanto na votação como na apuração dos resultados. É algo óbvio, mas que nem sempre foi na história brasileira. Por exemplo, na República Velha, o apelido que nossas eleições tinham, né, era eleições a bico de pena, a alusão à caneta e a forma como os resultados eram manipulados. Em 1932, a Justiça Eleitoral foi criada para tentar combater esse tipo de prática anormal de manipulação de resultado. A coisa melhorou, mas nem tanto. As fraudes continuaram a ocorrer. Quem se lembra aí da época das urnas de lona e da cédula de papel, lembra como resultados inesperados aconteciam, como viradas espetaculares ocorriam do dia para a noite. Fraude. Mapas eram preenchidos, alterando-se resultados. Cédulas em branco eram preenchidas a favor de determinados candidatos. Cédulas válidas eram preenchidas e rasuradas para que o voto fosse anulado, porque era muito difícil fazer esse controle com a presença do ser humano na apuração. Veio a urna eletrônica, criticada, tão criticada por muitos, não é? Muita gente desconfia da urna eletrônica, mas a urna eletrônica, fazendo um parêntese, sem dúvida, representou um avanço fundamental ao nosso processo político democrático no que se refere à normalidade. Não só a questão da celeridade do resultado, mas da segurança. E por que eu digo segurança? Uma dúvida primária, não sei se Maurício falou sobre isso de manhã, mas uma dúvida que existe sobre a urna. Se o computador lá do Pentágono nos Estados Unidos é invadido por hackers, por que a urna eletrônica não pode ser? É a primeira dúvida, não é? A resposta é simples. Você só invade um computador de duas formas. Ou, de forma mecânica, você insere algum software no computador, ou então através de rede. De forma mecânica não dá para invadir a urna. Por quê? Porque a urna é cheia de lacres. Se houvesse alguma violação à urna de um lacre, ficaria evidenciado.
Então seria algo muito grosseiro. Embora no mundo do ser possível, né? Mas muito difícil de acontecer. Por meio de rede, também não dá. Por quê? Porque muita gente não sabe, mas todo o processo de votação e de apuração das eleições é feito sem rede. Porque eu vou fazer uma pergunta simples aqui. Quem apura as eleições no Brasil? Vocês devem pensar, alguns de vocês, a Justiça Eleitoral, os servidores da Justiça Eleitoral. Não é. Quem apura o resultado da eleição é o mesário. Por que eu digo que é o mesário? Porque no dia da votação, o que é que acontece? A urna lacrada, preparada para aquele processo, né, que se inicia às 8 da manhã, é colocada para funcionar. Logo que ela é colocada para funcionar, uma pergunta é feita pela urna. Deseja imprimir a zerésima? Ou seja, o documento que comprova que na urna não tem voto, um documento público? Sim. Imprimir a zerésima, não tem voto na urna. A votação começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde. Depois que o último eleitor vota, o que é que acontece? O presidente da mesa digita um código, encerra a votação, e aí a urna faz uma outra pergunta. Deseja imprimir o boletim de urna? O BU. O que é o BU? É o documento que comprova o resultado da votação naquela urna específica. Ou seja, o resultado é apurado ali na hora. E esse é um documento público. Cópias são distribuídas para os representantes de partidos políticos, Ministério Público, uma cópia é colocada na porta do local de votação, outra cópia vai para o cartório eleitoral. E aí o que é que acontece? A Justiça Eleitoral, depois disso tudo, totaliza. Na hora de totalizar, de fato, usa-se a rede. E aí alguém pode questionar, é a hora de roubar, não é? É a hora de desviar, na hora que vai totalizar. Não adianta. Não adianta por quê? Porque se houver divergência entre o resultado totalizado e o BU, prevalece o BU, que foi retirado da urna quando a urna não estava em rede. Tanto é assim que em muitos municípios de vocês aqui, vocês saberão o resultado da eleição antes da Justiça Eleitoral. Basta se organizar. Por quê? Porque enquanto a Justiça Eleitoral ainda está recebendo as informações para totalizar, basta que vocês coloquem uma pessoa em cada local de votação, para essa pessoa pegar os BUs, né, daquele local, e depois você soma na mão e vê o resultado. Rapidinho. Basta ter organização. Cria um grupo de WhatsApp, já apura a eleição em 5 minutos. Já pode fazer a festa, enquanto a Justiça Eleitoral ainda está começando a divulgar os resultados. Então, observem, a urna é segura. Outra dúvida. Quem não me garante que a urna não é programada para roubar, para desviar o voto? É uma dúvida legítima. Só que aí existem auditorias, inclusive no próprio dia da eleição, que demonstram estatisticamente que isso não acontece. Vocês devem saber, quem não sabe vai ficar sabendo. Algumas das urnas são sorteadas na véspera do pleito e levadas para a sede do TRE. Essas urnas que já estavam preparadas para a votação no domingo. No sábado são sorteadas, substituídas por outras, levadas para a sede do TRE, e lá no domingo de eleição é feita uma votação simulada nessas urnas, com todo o procedimento, zerésima, BU, votação de 8 da manhã até 5 da tarde. Só que tudo é cantado, tudo é filmado. Na hora que você está digitando, está sendo filmada essa urna, né, que foi sorteada para essa auditoria. Com que objetivo, no final do dia, se comparar se aquilo que foi digitado confere com o que o BU está dizendo. Nunca deu errado em mais de 20 anos no Brasil inteiro. Então essa é a demonstração, a meu ver, de que a urna é de fato segura, embora muita gente ainda duvide dela. O tipo de fraude que ainda acontece é o eleitor votar no lugar do outro. Por isso a biometria. A biometria dificulta esse processo, porque cada um tem a sua impressão digital. A não ser que você arranque o dedo do outro, né? Vai ser mais difícil votar no lugar da outra pessoa. Então a normalidade a gente alcançou, de certa forma. Qual é o grande desafio? E por isso que eu digo que o tema do abuso do poder é central. Pronto, obrigado. Ah, ótimo, mas deu certo, né? Qual é o grande desafio? O grande desafio
é a busca da legitimidade democrática por parte do direito eleitoral. O que vem a ser essa legitimidade? A legitimidade vai além da normalidade. A normalidade é a ausência de fraude. A legitimidade é a preservação da soberania do eleitor. O eleitor tem que ter autonomia, tem que ter capacidade de discernimento, tem que ter a possibilidade de, diante da urna, na cabine indavassável, votar sem qualquer tipo de pressão. Por isso, que um eleitor que é manipulado, que sofre abuso de poder, que sofre ameaça, que recebe algum tipo de vantagem em troca do voto, que é sujeito a uma propaganda enganosa, a uma fake news, ele tem essa legitimidade, essa sua autonomia ameaçada. E a legitimidade democrática também está sendo atingida quando isso acontece. O grande desafio da justiça eleitoral, portanto, é buscar garantir essa legitimidade. E o tema do abuso, então, é central, por quê? Porque o combate ao abuso do poder é o que dará legitimidade democrática a uma eleição. Agora, existe um desafio a mais. Só falando, né? A democracia, então, é o pressuposto material do direito eleitoral, né? Só para falar ali do esquema, porque você pode até ter eleições numa ditadura, mas não haverá o objetivo concretizado do direito eleitoral, que é a legitimidade junto com a normalidade. Mas voltando, qual é a grande questão aí que envolve, então, a busca dessa legitimidade a partir do combate ao abuso? O grande problema, o grande desafio é compreender o que é abuso de poder. E eu digo isso por quê? Porque, primeiramente, temos que lembrar que o poder é um pressuposto social. O poder é uma força inerente à condição humana, social do ser humano. Então, onde é que eu estou querendo chegar? O uso do poder é legítimo. O uso do poder é normal. Inclusive o chamado uso do poder político. Ou o uso do poder econômico. Eu pergunto a vocês, a campanha eleitoral tem custo? Tem. Usa-se dinheiro na eleição? Usa-se. Isso é errado? Não. Usam-se os meios de comunicação social na campanha eleitoral? Sim. Isso por si só é errado? Também não. Então o próprio legislador, às vezes, ele se confunde. Por exemplo, a Constituição fala em combate à influência do poder econômico ou dos meios de comunicação social. É um equívoco essa redação. Porque é um abuso. A influência, é claro que vai existir, é natural e é legítima. A gente não pode achar que uma eleição não vai acontecer sem dinheiro ou sem publicidade. Isso não existe. E não deve existir. Porque o debate público tem que ser valorizado. A informação tem que chegar ao eleitor para ele poder exercer com soberania a sua vontade. Então o problema é o abuso. O que é o poder, pessoal? O poder, só sintetizando, Paulo Bonavides, professor da Universidade Federal do Ceará, leciona que o poder é uma energia abstrata. Uma energia abstrata que atua sobre as sociedades humanas, limitando a liberdade individual em prol da convivência. Vou repetir. É uma energia abstrata que atua sobre as sociedades humanas, limitando a liberdade individual em prol da convivência. Por que o poder é necessário? Essa força que se impõe, estabelecendo normas de conduta, limitando nossa liberdade. Por que isso é importante? Criando o direito, não é? O direito é um produto do poder, assim como a moral também, a etiqueta também. O direito é um produto do poder. Mas por que o poder é um pressuposto social? Porque nós vivemos dentro de um paradoxo existencial. Aristóteles dizia, o ser humano é um animal social, ou seja, precisamos uns dos outros. Não conseguimos viver isolados. Por outro lado, Thomas Hobbes, 2000 anos depois, disse o seguinte, o homem é o lobo do homem. Então nós temos na nossa natureza humana a necessidade de buscar dominar uns aos outros. Olhem a contradição. Ao mesmo tempo em que precisamos do outro, buscamos dominá-lo. O poder seria o ponto de equilíbrio entre essas duas necessidades.
Só que o próprio poder é um ponto de equilíbrio dinâmico, não é estático. Porque, embora exista a limitação à nossa vontade pelo poder, pelas normas, pelo direito, nós não perdemos nossa condição de lobos de nós mesmos. Então, o que é que nós fazemos? Buscamos conquistar, manter e exercer o poder. Maquiavel dizia isso. Maquiavel dizia: a política é a arte de conquistar, manter e exercer o poder. Somos animais políticos. Buscamos conquistar, manter e exercer o poder. E aí, o que é que acontece? Nós temos, pediu para falar 25 minutos, já digo aqui que vou descumprir, viu, pessoal? Não tem como. Então, desculpem, mas vou ter que falar mais. Mas vamos lá. Para o pessoal não ficar preocupado. Tem que dar o programa, né? Me pediram para falar 1 hora, posso falar um pouco menos, mas 25 não dá não. Bom, mas voltando aqui. Então, como eu estava dizendo, Maquiavel disse que poder, a política é a arte de conquistar, manter e exercer o poder. Só que a gente aprende, às vezes, na escola, a ideia de política como sendo a ética da polis, a ética da cidade, do espaço público. Como se só existisse política no espaço público. O que eu vou falar agora é muito importante para o direito eleitoral. Michel Foucault, pensador do século XX, vai escrever sobre a microfísica do poder. O que é que ele vai teorizar? Que as relações de poder não existem só no Estado, na esfera pública. Em toda e qualquer relação humana existe a presença do poder, da política. O poder, diz ele, não é algo que você contém, que você mantém. O poder está nas relações. Então a política é essa luta pelo poder, que acontece na esfera pública e na esfera privada também. Na família, no trabalho, na escola, em todas as dimensões sociais. E por que isso é importante? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre abuso de poder político. E tradicionalmente, a doutrina, a jurisprudência tende a interpretar de forma equivocada que o abuso de poder político seria a manipulação da máquina estatal a favor de um candidato. Só que eu pergunto a vocês, se a política existe em qualquer relação humana, se houver abuso do poder político numa relação privada, com finalidade eleitoral, como, por exemplo, daqui a pouco a gente vai comentar, no abuso de poder religioso, isso desequilibra ou não desequilibra a eleição? Causa ou não causa deslegitimação democrática? A legitimidade do sufrágio é o grande objetivo. E essa legitimidade é quebrada não apenas quando a máquina pública é mal utilizada, na relação privada também. Então esse é um pressuposto fundamental para a gente debater o que daqui a pouco iremos falar. Por isso essa introdução. A introdução é importante. Os princípios são importantes para a gente compreender o fenômeno como um todo. Né? Mas vamos seguindo, tentando correr o máximo possível. Requisitos materiais para a configuração do abuso do poder nas eleições. Esse é um tema que a legislação não trabalha bem. Nós temos na legislação, artigo 73 e seguintes da Lei 9.504, uma série de condutas vedadas com prazos específicos, né? A gente vai comentar daqui a pouco, ao final da exposição. Porém, a temática do abuso do poder, ela não é bem disciplinada. O que sabemos, conforme a legislação, é que esse abuso não pode ocorrer se houver abuso de poder político, econômico, ou dos meios de comunicação social que macule a legitimidade democrática. Esse abuso deverá ser punido. Sabemos que existe uma ação judicial, está lá prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64, que é a ação de investigação judicial eleitoral, que existe para o combate ao abuso do poder político e econômico dos meios de comunicação social. Sabemos também que a ação de impugnação de mandato eletivo ela pode ter como fundamento práticas de abuso de poder político. Vou tentar. Mas devemos recordar que as situações específicas
não estão previstas na lei de forma muito clara. Inclusive o lapso temporal. O que seria uma prática abusiva que macula a eleição? É aquela que acontece quando? 45 dias antes do pleito, a partir de 16 de agosto, quando a campanha efetivamente começa. A partir de 20 de julho, quando começam as convenções. A partir de 15 de maio, quando a vaquinha virtual para arrecadação de fundos começa a ser possível. A partir de 1º de janeiro, ano eleitoral. Um ano antes do pleito, quando as regras eleitorais são firmadas pelo princípio da anualidade, artigo 16 da Constituição. Ou mesmo antes disso, já que, na verdade, como o Rafael falou, a campanha já começou. Estamos em campanha há muito tempo. Se a gente pensar que o presidente Bolsonaro falou, por exemplo, sobre a campanha dele, ele disse o seguinte, ele deu entrevista e falou: no dia em que Dilma ganhou a eleição para Aécio Neves, eu comecei minha campanha presidencial. E é verdade. A partir do momento em que ele começou, por exemplo, a frequentar programas de TV, dar entrevistas que repercutiram, fazer lives, até falar palavrão, estava em campanha. O que é uma prática abusiva, então? A gente não pode criminalizar tudo, porque senão a gente vai criminalizar a liberdade de expressão, vai criminalizar a política, e a política é inerente à condição humana. Uma prática abusiva, ela de forma muito evidenciada, ela tem que retirar do eleitor completamente a sua capacidade de decidir. Você tem que analisar se o eleitor realmente perdeu totalmente a condição autônoma de decidir, para compreender então que houve um ato abusivo. Mas não apenas isso. É necessário que exista finalidade eleitoral. Isso é óbvio, não é? Por exemplo, o empregador pode praticar atos abusivos em relação a seus empregados, assédio moral, por exemplo. Mas um assédio moral, por si só, não quer dizer nada para o direito eleitoral. Interessa o direito do trabalho. Mas se esse assédio moral se basear numa coação para que o empregado vote ou deixe de votar em algum candidato ou algum partido político, passa a existir finalidade eleitoral. E aí um debate interessante e importante, que a gente vai ter que passar rapidamente, porque é uma palestra rápida, é a questão da anuência do candidato. O candidato precisa concordar, saber. Esse é um debate complexo. Hoje, fazendo uma analogia à legislação de propaganda, a gente tem que observar se o candidato teria ou não condições de evitar aquela prática. Porque, por exemplo, um grande empresário chega numa eleição e diz que se um determinado candidato não ganhar, ele vai fechar a empresa dele. O candidato, a princípio, não pode impedir que o eleitor fale uma coisa dessa. Né? Aí, teríamos que observar, por exemplo, se o candidato, de alguma forma, colaborou com aquela afirmação, reafirmou, né? Retuitou, por exemplo. Porque aí a gente começa a observar uma relação de causa e efeito, um vínculo. Aí a gente vai buscar a teoria da responsabilidade civil como base. Né? Bom, para que haja uma prática abusiva, está ali no quadro, é necessário que haja uma quebra da ideia de legitimidade eleitoral. E aqui é um dos pontos mais importantes da nossa fala de hoje. Até 2010, a lei complementar 64, a lei das inelegibilidades, dizia o seguinte: uma prática de abuso de poder político ou econômico nas eleições, ela teria que ter potencialidade lesiva para o pleito. O que era isso? Como isso era interpretado? Interpretava-se que essa potencialidade lesiva significava influência no resultado. E qual era a consequência disso? Na prática, se o candidato perdia, não acontecia nada. O primeiro argumento de defesa qual era? Tanto não era lesivo que eu perdi. Não é verdade? Só que observem, a lei mudou. Há 10 anos a lei mudou. Às vezes a justiça eleitoral não percebe isso, alguns julgadores. Mas a lei mudou. E a lei hoje fala em gravidade das circunstâncias. A gravidade das circunstâncias não tem nada a ver com o resultado. Tem
tem a ver com a violação do princípio democrático, tem a ver com a violação da autonomia do eleitor. E para isso eu diria, basta que um eleitor seja violado para que haja um ato grave. Cada vida é um mundo. Tudo bem que na jurisprudência vocês vão encontrar muitos julgados ainda interpretando a questão da potencialidade lesiva, mas a lei não fala isso, então tomem cuidado. Um eleitor ou meia dúzia já pode ser suficiente para configurar a gravidade das circunstâncias do abuso. Então eu lembro, por exemplo, o Rafael estava falando aqui sobre o outdoor, numa pergunta, não é? A princípio, multa por propaganda irregular, com base no artigo 96 da Lei 9.504. Mas é possível uma AIJA, uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político ou econômico, em virtude, econômico nem tanto, não é? Mas abuso de poder político, em virtude da veiculação de um outdoor em período pré-eleitoral? É possível. A situação é grave, a circunstância é grave, há uma mácula da democracia. Pode ser interpretado dessa forma. Eu não estou dizendo que será. E esse é o cerne de toda a palestra. Tomem cuidado, por quê? Porque esse é um tema vacilante. Cada um entende uma coisa. Então vamos tentar interpretar os princípios do direito eleitoral para chegar a um consenso, lembrando, entretanto, que a cabeça do juiz pode ser outra. Você pode ter um juiz mais flexível ou menos flexível, um mais radical, mais punitivo ou não, né? Então a gravidade das circunstâncias, não é mais a potencialidade lesiva. Pode ser através de uma ação ou de uma omissão, do oferecimento de uma promessa, de uma vantagem ou mesmo de uma ameaça. Quebra-se a autonomia do eleitor. É isso que a gente tem que ter em mente. O desequilíbrio da harmonia social. Há um desequilíbrio dessa harmonia social com finalidade eleitoral, para que o abuso seja configurado. E aí a pergunta, é necessário que o abuso parta de alguém que está hierarquicamente superior ou não? Não é preciso. O abuso pode ser horizontal. Vamos para a teoria do assédio moral nas relações de trabalho. Vale para o direito eleitoral também. O chamado abuso do poder sindical, por exemplo, que é uma forma nova, que eu vou falar daqui a pouco. A coação dos colegas de trabalho em relação a um determinado funcionário da empresa, que se sente coagido a votar num determinado candidato, portanto, em tese, pode configurar uma situação de abuso, por que não? O exagero do uso de prerrogativas com a ultrapassagem do limite de competência, isso aqui é muito importante, não apenas para o abuso da máquina administrativa, mas para outros tipos de abuso, como o abuso do poder religioso, que eu vou comentar daqui a pouco. E o desvio de poder, finalidade. Por exemplo, todo ato administrativo tem uma finalidade. A pergunta que foi feita aqui sobre a viagem de vocês para cá, né? No caso concreto, há de se apurar o quê? Se houve desvio de finalidade, se aquele ato não foi motivado, se não haveria realmente razão. A princípio há, como o Rafael muito bem respondeu, capacitar o quadro de servidores é um dever da administração pública na busca do princípio da eficiência. Mas, por exemplo, se há uma desproporcionalidade qualquer verificada, um desvio de finalidade, alguém pode argumentar, né? E, havendo finalidade eleitoral, caracterizar o abuso de poder nas eleições. Bom, abuso de poder político. Começando com ele. Tradicionalmente, quando se fala em abuso de poder político, falamos da máquina administrativa, embora eu discorde desse conceito. Na verdade, eu entendo que abuso de poder político é um gênero, já que o poder político que eu estava comentando há pouco, não é? E aí o abuso da máquina administrativa é uma espécie, junto com o abuso do poder, dos meios de comunicação social, do poder econômico e de novas formas de abuso que eu vou comentar daqui a pouco, que na verdade não são tão novas assim, não é? Mas dentro da forma tradicional do abuso do poder político, a gente tem, por exemplo, a questão de nomeação de pessoas para cargos na administração pública. Cargos de comissão, a lei permite que haja nomeação. Não é conduta vedada, exoneração e nomeação para esses cargos. Mas, claro, tem que se observar se não houve desvio de finalidade. Então, mesmo
aquilo que aparentemente a lei autoriza, tem que observar os princípios do direito administrativo. Isso é muito importante. Concurso público, homologado antes de 3 meses das eleições, pode haver nomeação, sem problema. Não é? Depois desse prazo, um concurso municipal não poderia, teria que esperar o ano que vem. Ok? Uso eleitoral de inaugurações públicas. Observem, o abuso de poder político, ele pode acontecer antes das eleições, mas, por outro lado, a gente tem que ter bom senso. Inaugurar obras faz parte da atividade do gestor. Então, eu particularmente acho que é exagero querer punir um gestor porque ele está inaugurando obra demais agora, por exemplo, em abril. É um absurdo, mas tome cuidado, que às vezes acontece. Mas isso aí é reversível no TSE. Agora, no período de 3 meses antes do pleito, a partir de julho, e aí tome cuidado, porque candidato só existe a partir de agosto. Antigamente, era no início de julho. Agora é agosto. Mas o prazo de 3 meses de conduta vedada continua o mesmo. Não é? Então é aquela história. A partir do início de julho, né? Final de junho, comece a ter cuidado, por quê? Porque as inaugurações públicas, a presença de candidatos em inaugurações, e aí candidato a vereador também, é proibida nos 3 meses anteriores ao pleito. E aí vale um debate aqui interessante. O que é uma inauguração pública? Essa é uma questão interessante. Por que eu digo que é uma questão interessante? Porque existe um ato solene de inauguração, geralmente, né? Descerra a placa. E aí vamos imaginar a seguinte malandragem. Um prefeito promove uma inauguração pública no período de 3 meses antes da eleição, ele é candidato à reeleição, ele cumpre a lei, não comparece, manda um secretário inaugurar, só que no dia seguinte ele faz uma grande festa, é uma praça, né? Ele faz uma grande festa naquela praça, não está mais inaugurando a praça foi inaugurada na véspera. E aí? Ele descumpriu a lei? Objetivamente não. Né? A conduta vedada do artigo 73, ele não descumpriu. Porém, e aqui que vem o cuidado, abuso de poder político não é o que está na lei, é a circunstância. Então, ele não vai ser enquadrado numa conduta vedada, mas ele pode ser enquadrado em abuso de poder político. Se pelas circunstâncias do fato, ficar comprovado que, na verdade, ele manipulou aquele ato. Que aquela é a inauguração de verdade. Eu lembro, por exemplo, da inauguração da Fonte Nova, que não tinha nada a ver com a eleição, né? Mas o ato de inauguração oficial da Fonte Nova aconteceu no meio da semana. Dilma Rousseff, ela presidente da República, esteve aqui, chutou uma bola lá com Jacques Wagner, descerrou uma placa e inaugurou. Mas a inauguração de verdade foi no domingo. Estava lá, infelizmente, né? Vendo meu Bahia tomar 5 do Vitória, mas tu tem o seu retorno, né? Mas naquele dia eu estava lá, vi Ivete Sangalo cantar, Cláudia Leite, depois vi o Bavi. Aquela foi a inauguração que todo mundo lembra. Mas o ato de inauguração foi anterior. Então a gente tem que observar o que é um ato de inauguração formal, aí mais para a conduta vedada, mas a gravidade das circunstâncias pode configurar o abuso do poder político tradicional, da máquina administrativa. Quebra da impessoalidade na propaganda institucional também, não vamos aprofundar aqui, mas obviamente o princípio da impessoalidade, se violado, leva à improbidade administrativa e também a consequências eleitorais. Pronunciamento oficial do presidente da República com teor eleitoral, não é o caso da eleição desse ano, mas também pode configurar, não é? Distribuição de fardamento escolar com as cores utilizadas na campanha eleitoral, que é um tema polêmico também, porque às vezes as cores da campanha é a cor da prefeitura, não é? Mas tem que ter cuidado com esse tipo de prática. Distribuição de bolsas de estudo em períodos pré-eleitorais, aqui é mais a questão de a quem vai ser distribuído, né? Porque se for um programa social da prefeitura, baseado na impessoalidade, a princípio não tem problema, mas se a bolsa é direcionada para apoiadores, por exemplo, aí evidentemente o abuso estará configurado, né? Utilização de servidores públicos na campanha eleitoral. O servidor público ele pode participar da campanha eleitoral, desde que fora do horário de expediente. Agora, no horário de expediente, no local de trabalho, é abuso da máquina administrativa. E contratação de shows artísticos em período pré-eleitoral. Aqui a questão das inaugurações públicas nos 3 meses anteriores ao pleito, né? Também
ficará vedada a contratação desses shows. Mas a festa de São João, se não for inauguração pública, não tem problema. Bom, claro, não tem problema a princípio, porque a gente tem que observar também se não se torna um grande ato político, que aí poderá ser considerado, sim, um abuso da máquina administrativa. O abuso do poder econômico é mais fácil de observar hoje em dia, por quê? Porque a gente tem na lei limites de gastos, fontes vedadas de arrecadação, então basta cumprir aquilo que a lei estabelece para que o abuso de poder econômico não seja configurado. Ok? E o abuso do poder midiático, esse é complexo. Por quê? Porque em muitos municípios do interior, o prefeito, o candidato é dono de uma rádio, dá entrevista, tem programa. Se ele for radialista, por exemplo, ele pode ficar no ar até 30 de junho. E isso não será por si só considerado um abuso. Mas os meios de comunicação têm que ter cuidado de garantir uma isonomia. Isonomia não é igualdade total. Obviamente que a rádio do interior não vai precisar dar o mesmo espaço a todos os candidatos. Aquele candidato que não tem nenhum interesse, ele não precisa dar esse espaço. Mas entre os principais candidatos, pelo menos, deve ser assegurada a igualdade, a isonomia. Mas aí eu estava querendo destacar para vocês as novas possibilidades de abuso de poder. O abuso do poder religioso é possível? A jurisprudência é vacilante sobre o tema. Já tem julgados. A maioria dos julgados alinhando o abuso de poder religioso ao abuso de poder econômico. Mas há quem diga que não tem previsão legal o abuso do poder religioso. Qual é a minha opinião sobre isso? Que essa interpretação é equivocada. Por quê? Porque a Constituição fala em abuso de poder de autoridade. A legislação, a Lei Complementar 64, fala em abuso de poder político. O que é abuso de poder político? O que é abuso da autoridade? Tradicionalmente se entende que é máquina administrativa, mas o que é que eu falei aqui, de Michel Foucault, etc. O poder político está em qualquer relação social, pública ou privada. Então, o abuso do poder político, do religioso, melhor dizendo, com finalidade eleitoral, também pode ser configurado como abuso de poder político para fins eleitorais, com punição ao candidato beneficiado. Por que não? Agora, evidentemente, a gente tem que fazer uma ponderação com a liberdade religiosa. Uma coisa é a liderança religiosa dizer: temos que votar em candidatos que defendam os nossos princípios. Um debate mais aberto. Outra coisa é levar o candidato para o púlpito da igreja e dizer: o homem é esse aqui. Não é? Então é uma situação diferente. Essa segunda situação pode sim ser interpretada como abuso de poder político, na espécie, abuso de poder religioso, já que o abuso de poder político é um gênero. Não é? Abuso do poder docente também. Isso ainda não vem muito sendo debatido, mas é possível. Nova teoria. Se não um professor isolado, aí é mais difícil. Você teria que forçar um pouco a barra, não é? Mas a depender da influência, por exemplo, de um grupo escolar, de um diretor de escola, em relação aos alunos daquela escola, a forma como ele coage. Se o aluno, para não perder de ano, se vê obrigado a fazer campanha para determinado candidato, para o prefeito, por exemplo, é abuso do poder docente, junto com o abuso da máquina administrativa também, se for uma escola pública, não é? Se for uma escola privada, poderia ser o abuso do poder, obrigado. O abuso do poder docente. Abuso do poder diretivo do empregador. Por que não? O empregador exerce influência sobre o empregado? Exerce. Existe a teoria do assédio moral nas relações de emprego? Existe. Toda aquela teoria é aplicável ao direito eleitoral, desde que exista finalidade eleitoral e aquele ato abusivo seja apto a quê? A quebrar a legitimidade democrática, que é o que a gente estava comentando aqui anteriormente. O abuso do poder sindical como uma forma horizontal de abuso de poder, né, que eu estava comentando, a coação dos colegas, o colega que está sendo coagido por todos os outros, com uma força inexorável a votar num determinado candidato, poderia também ser apontado como uma forma. A violência ou grave ameaça ao eleitor, e aí a gente tem, evidentemente, a captação ilícita de sufrágio, artigo 41A. O artigo 41A, desde 1999, diz o seguinte: a partir do início do registro da candidatura até o dia da eleição, se o eleitor sofrer algum tipo de ameaça
ou algum tipo de promessa de vantagem, ou uma vantagem concreta em troca do seu voto, captação ilícita de sufrágio, basta um voto. E aqui vale uma observação interessante. Aí muita gente vai dizer, a captação ilícita de sufrágio só ocorre do registro de candidatura até a data da eleição. Beleza, é verdade. Só que, porque o mesmo ato que ocorre no período eleitoral não pode ser interpretado antes da eleição como uma prática de abuso de poder? Não há nenhum motivo para entender que não. É o que eu estava dizendo, às vezes o sujeito se despreocupa, eu vou comprar o voto de todo mundo antes de julho, agora, porque não tem captação ilícita de sufrágio. Realmente não tem, tecnicamente não tem, não se aplica o 41A, mas pode ser aplicada a tese do abuso de poder econômico, por exemplo. E uma ação de investigação judicial eleitoral poderá levar à cassação do registro de candidatura e a inelegibilidade por 8 anos, não é por 8 anos a contar da data da eleição, até 4 de outubro de 2028. Né? 8 anos da data do primeiro turno. E abuso do poder cibernético, esse aqui é bem interessante, pena que não vai dar tempo da gente aprofundar. O uso dos algoritmos, né? Eu sugiro uma leitura, inclusive, uma obra chamada Os Engenheiros do Caos, que mostra muito isso no mundo inteiro, como está sendo manipulado o algoritmo, ou seja, na rede social que você entra, as suas informações pessoais são colhidas, as suas preferências. E a propaganda hoje é cada vez mais direcionada ao eleitor especificamente. Você recebe as informações de acordo com o seu perfil. E isso mudou a forma de fazer campanha, inclusive. Antigamente, por exemplo, o horário eleitoral gratuito era muito importante. Só que no horário eleitoral gratuito, o candidato que fala para todo mundo tem que ter um discurso mais linear. Ele não pode radicalizar o discurso. Ele tem que buscar um discurso de consenso. Nas redes sociais, esse candidato ele pode ser arbitrário, pode ser preconceituoso, pode falar mentiras. Por quê? Ele pode falar para você uma coisa, já que você tem um entendimento sobre aquela coisa, e falar exatamente o contrário para ele. Cada um vai receber uma mensagem diferente, em virtude dos algoritmos. E há uma tendência hoje na sociedade das pessoas não conversarem. Cada um fica na sua bolha, cada um acredita nas suas verdades e mentiras. Então o candidato joga tranquilo, né? O abuso do poder dos algoritmos é uma coisa nova, mas que a gente vem observando já em muitos países. Então é uma nova forma aí de abuso de poder político também, bem interessante. Não é? Captação de sufrágio em relação ao abuso de poder nas eleições, já destaquei. Captação ilícita de recursos, 30A. Aqui é o fundamento jurídico processual, né? Para se combater o abuso de poder econômico, até 15 dias após a diplomação dos eleitos. Essa representação por captação ilícita de recursos pode ser proposta, inclusive, vinculando-se a fatos anteriores a 16 de agosto. Isso é muito importante, não é? O abuso de poder econômico que acontece agora. E o abuso de poder de propaganda, como eu falei para vocês. A propaganda irregular é combatida, a princípio, com base no artigo 96 da Lei das Eleições, punida com multa. Mas também pode configurar abuso de poder político ou econômico, ou dos meios de comunicação social, principalmente. E aí o grande debate que a gente tem hoje é em relação à pré-campanha, já para encerrar. O artigo 36A da Lei 9.504 trouxe uma grande liberdade para a chamada pré-campanha. A partir de 16 de agosto, tudo é registrado. Todos os gastos, todas as receitas, não é verdade? Tudo é registrado. Antes disso, o que é que acontece? Na prática, a campanha já está na rua. Só que é o que diz o artigo 36A, o pré-candidato pode dar entrevista, pode fazer eventos, pode participar de debate. Se ele for um parlamentar, ele pode divulgar, inclusive através de impressos, não é? Como foi o seu trabalho parlamentar. Pode usar as redes sociais para opinar sobre assuntos diversos. Só não pode pedir voto explicitamente. O pedido explícito de voto é o que está proibido. E aí vem o grande debate.
O que é o pedido explícito de voto? Vote em mim. Essa foi a intenção do legislador. Só que às vezes a Justiça Eleitoral e o Ministério Público não interpretam dessa forma. Então já se criou, por exemplo, a teoria do pedido de voto implicitamente explícito. Né? Por exemplo, o famoso caso aqui da Bahia, do prefeito Fidel de Aramari, né? Que foi punido, multado, porque distribuiu no período pré-eleitoral adesivos onde estava escrito Fidelize Aramari. Tinha pedido de voto? Não tinha. Mas a Justiça Eleitoral da Bahia entendeu que tinha. Depois o TSE até reformou, mas criou-se uma situação de dúvida. O uso de outdoor, que foi uma pergunta que foi feita aqui. Há um entendimento hoje da Justiça Eleitoral que aquilo que não pode ser feito durante a campanha, não pode também na pré-campanha. Então o outdoor, ele é proibido na campanha eleitoral. E nesse período de agora, de abril, pode outdoor? Bom, o outdoor felicitando as mães pelo seu dia, está chegando aí, em maio, é permitido com o rosto do candidato. A princípio ele não está pedindo voto nenhum. É uma promoção pessoal. A princípio não está violando a lei. Mas eu digo para vocês, tomem cuidado, porque é um campo nebuloso. A interpretação em torno dessa matéria ainda não está consolidada. O TSE muitas vezes julga casos semelhantes até no mesmo dia de forma contraditória. Então, por exemplo, em certa ocasião, o TSE julgou 2 processos do mesmo dia. Um tinha um outdoor com pré-candidatos, né? Público notório que aquelas pessoas seriam candidatos, a foto delas desejando um bom dia das mães. E aí o TSE resolveu multar, dizendo que aquilo ali implicitamente é uma promoção pessoal com fins eleitorais. No mesmo dia, minutos depois, se julgou um outro caso de um outdoor também, que também tinham políticos no outdoor, só que tinha uma seguinte frase: filie-se ao partido tal. E aí o TSE entendeu que aquilo não era promoção pessoal, era a promoção de filiação do partido, e não puniu. Na verdade, nos dois tinha promoção pessoal, e nos dois não tinha voto, não tinha pedido de voto. Um caso não era tão diferente do outro. Mas o problema é que cada um começa a interpretar de um jeito. O juiz, os tribunais regionais eleitorais, o TSE, que muda de composição. Então existe uma grande insegurança. E aqui eu volto ao que Rafael falou. Não é meu papel aqui ensinar malandragem a ninguém. Né? Mas, teoria dos jogos, custo-benefício, análise econômica do direito. O candidato, evidentemente, ele tem que fazer o seu planejamento verificando. Vale a pena, ou não vale? Aí é uma escolha de cada um. Mas dentro da ideia do que a democracia e o direito eleitoral buscam preservar, que é a legitimidade do sufrágio popular, a princípio, tomem muito cuidado para não serem enquadrados em práticas abusivas. O tempo já está mais do que estourado, né? As condutas vedadas do artigo 73 e 78, de certa forma, eu comentei aqui com vocês, né? Basta vocês olharem aí o 73 e o 78 para analisar. Eu já comentei aqui de forma geral, mas o tempo já está estourado. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, encerrar a minha fala, e ao final aqui teremos ainda um espaço, né? Então, é um prazer renovado. Quem tiver interesse de entrar em contato mais comigo, com meus inscritos, né? Pode me procurar no Instagram, no Facebook, também no site da editora Juspódio, né? Tem os meus livros de direito eleitoral. E na plataforma Aprenda, do SES, do Complexo de Ensino Renato Saraiva, tem um curso lá também que a gente está ministrando sobre as eleições de 2020. Ok? Então, muito obrigado. E passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia para que o colega Josafá possa falar. Muito obrigado.
50 minutos. O laser aqui. Deixa eu ver aqui. É esse, né? É. Deixa eu colocar aqui. Olha esse no meio, no centro. Deixa eu ver aqui. Tem até um laserzinho aí. É. Aí embaixo e passa Aqui onde? passa Aqui? pra cá. Do lado e Passa volta. aqui. Alô, 2. 2. Boa noite a todos. Sem mais delongas, quero cumprimentar a todos em nome do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Cumprimentar Jaime, nosso colega. É uma honra, Jaime, compartilhar esse espaço com você, em nome de quem eu saúdo os colegas do TRE que estão por aqui, que estão nos ouvindo. Saúdo a todos, classe política, membros do Poder Judiciário, Ministério Público, contadores, advogados, enfim, todos que estão aqui. Sempre desconfiei da verdade de que os últimos serão os primeiros, e agora posso ter a convicção de que essa verdade ela está realmente comprometida. Por isso, comprometo-me com vocês em ser bastante rápido, ser objetivo. Trataremos de um tema denso, que todos sabem, não é tão simples assim, porque envolve, pela natureza da norma, quase procedimental, é dogmática demais, envolve questões financeiras, envolve sistema. Então, por tudo isso, eu pretendo ser o mais didático, mais organizativo possível. Eu preparei aqui alguns slides e também trataremos de uma norma que, olha, Jaime, eu não conheço uma que seja mais polêmica do que esta. Prestação de contas. De modo que a gente pode escolher até as polêmicas a serem trazidas, né? Tal é a quantidade de polêmicas. Então, a primeira que eu trouxe aqui, primeiro dizer que, em atendimento aos objetivos do evento, nós selecionamos algumas polêmicas. Mas não se preocupem, porque o tribunal, já em seu planejamento para as eleições, prevê momentos, eventos, onde serão discutidas todas essas mudanças na legislação de prestação de contas. Então, está no calendário previsto treinamentos, palestras e tudo mais a respeito. Então, se por um acaso você achou que o momento não esgotou as suas dúvidas, não se preocupe, porque haverá outros momentos, sim, esse sim, para a gente possa esgotar com mais tempo, com mais vagar esse tema. Hoje nos deteremos nas questões mais polêmicas e também nas inovações que foram apresentadas pelas novas resoluções. Novas resoluções que são a 23.607, que trata da arrecadação e dos gastos de recursos por partidos e candidatos das eleições. Esta é a resolução que vai tratar da prestação de contas de candidatos e partidos. Esta resolução 23.605 de 2019 é a que trata, é a que estabelece as diretrizes para a utilização do Fundo Especial para Financiamento de Campanha. E lembrando que a arrecadação de recursos por partido político, ela tem uma legislação própria, uma resolução própria, que é a 23.604. Então, senhores, para o enfrentamento da prestação de contas com mais tranquilidade, é bom darmos uma lida, então, pelo menos nessas 3 resoluções, no que se refere à prestação de contas, porque existem outras resoluções relacionadas, como nós sabemos, com as eleições. Muito bem, a primeira polêmica que eu trago aqui é sobre o prazo de vigência das comissões provisórias municipais. A resolução 23.571 estabeleceu que a vigência dessas comissões provisórias, aquelas comissões indicadas pelos órgãos estaduais, que
têm o objetivo de funcionarem provisoriamente até que haja convenção e tal, essas comissões teriam vigência de 180 dias. Isso trazia alguns problemas de ordem prática. Tanto é que veio a Lei 13.831 e estabeleceu um novo prazo de vigência para essas comissões provisórias, um prazo de 8 anos. Tudo parecia tranquilo, Jaime, tudo parecia resolvido. Afinal de contas, o legislador resolveu o nosso problema. Ocorre que, numa decisão do TSE, ele não só ratificou o prazo de vigência anterior, proposto pela resolução, como também ele não aceitou os termos definidos pela lei. O caso é interessante. O PSL requeriu ao TSE alterações no seu estatuto no sentido de renovar reiteradamente e indefinidamente as comissões provisórias. Aí o TSE entendeu que isso era inconstitucional, porque essas comissões não poderiam ser renovadas indefinidamente. Então, ele não só indeferiu o pedido, o Ministério Público, inclusive, propôs um outro texto para o Estatuto, e essa repercussão concluiu-se que a situação voltou a 180 dias. Agora, a verdade é que essa decisão do STE, ela, felizmente ou infelizmente, né, ela não vincula os juízos. Então, a depender de cada tribunal, ele entenderá que a comissão provisória já não tem vigência desde o ano passado, não é? Se ele corroborar com o entendimento do TSE, ou para ele, o que vale a lei e a comissão provisória continua valendo. O fato é que temos uma polêmica, porque imagine que um candidato faça impugnação em relação a uma comissão provisória que, segundo ele, já estaria sem vigência. E se isso vai parar no TSE, o que pode acontecer? Já que o TSE já manifestou o seu entendimento de que essas comissões provisórias não podem funcionar indefinidamente ou por 8 anos. Então, essa é a grande polêmica que nós temos. O outro caso é sobre a sanção de suspensão da anotação do órgão partidário. O caso anterior, vocês entenderam, nós estamos diante de uma polêmica séria, porque digamos que o juiz lá na zona eleitoral entenda que aquela comissão provisória que você pensava que tinha prazo de 8 anos, já não tem mais vigência. Então, nós teremos aí uma questão que, se chegar ao TSE, nós teremos problemas. A outra polêmica diz respeito à sanção de suspensão da anotação do órgão partidário. Nós sabemos que uma das sanções para o partido que não presta contas é a suspensão de sua anotação. Ocorre que esta sanção ela foi tratada pelo STF de um modo diferente. O STF entendeu que não pode haver suspensão da anotação do partido sem que haja um processo autônomo em que o partido tenha autonomia e liberdade para se defender. E a resolução que trata da prestação de conta dos partidos, inclusive, estabelece que haverá um prazo de 180 dias, que, pelas minhas contas, findará em 15/6/2020. E temos, assim, um outro problema, uma outra polêmica. Para fugir desta polêmica, né, porque a gente não sabe o que virá nesta resolução, para fugir desta polêmica, corra e faça e regularize a situação, se é que o seu órgão de direção tem alguma prestação de contas em aberto. Porque, senão, enfrentaremos
O risco, não vale a pena correr o risco de não regularizar uma prestação de contas que não foi apresentada, achando que esta regulamentação vai dar oportunidade, um prazo maior para essa regularização. Então, de imediato, nós temos essas duas grandes polêmicas que vão dar muito o que falar ainda. Vamos agora para os limites de gasto. Como nós sabemos, para esta campanha, para as eleições de 2020, houve o estabelecimento de novos limites e novas regras para os limites. Por exemplo, o limite de gastos nas campanhas para prefeito e vereador será equivalente ao limite dos gastos de 2016 corrigido. Eu fiz esta correção e calculei com base no IPCA, que já foram divulgados, e fiz uma projeção com base nos 3 últimos IPCA, e chegamos a esses números. Vejam que, na grande maioria dos municípios, o limite de gasto para prefeito será de 123 mil e vereador 12.300. Como, Josafá, nós chegamos a esse cálculo? É simples, nós pegamos a de 2016 e aplicamos o IPCA, porque é isso que diz a lei. Eu coloquei aqui uma observação em Conceição do Jacuípe, porque, considerando o perfil dos municípios, na grande maioria dos municípios, esse será o valor de limite para prefeito e para vereador. Fui além. Calculei qual seria o limite provável, não saiam por aí dizendo que este será o limite, é a previsão, não fugirá muito desse valor, porque ainda não temos o IPCA de 3 meses, 3 ou 4 meses. Em Salvador, o limite será 16.800.000, se tiver segundo turno, será de 40% desse valor, o limite de gasto de vereador será 450 mil, e assim por diante. Eu calculei apenas de algumas cidades mais próximas e cujo perfil pode servir para outros municípios com o mesmo perfil. Então, vejam, cheguei a esses valores atualizando os limites de gasto de 2016 e levando em conta que, no segundo turno, será não de 30%, como foi em 2016, mas de 40%. E quais são as sanções por ultrapassar os limites? Multa de 100%, da quantia que exceder o limite. Então, e além, não é, de responder por abuso do poder econômico, na forma do 22 da Lei Complementar 64 de 90. Estou sendo bastante rápido por causa do tempo, mas acho que está dando para acompanhar, né? Então, no que se refere aos limites da campanha, nós temos aí essas informações. Temos uma grande mudança no que se refere aos gastos com serviços advocatícios e de contabilidade. Esses gastos não se sujeitam àqueles limites de gastos de campanha, porque havia uma demanda muito grande de que esses gastos, por serem, às vezes, elevados, eles consumiam boa parte da arrecadação dos candidatos e partidos. Então, agora, esses gastos não se sujeitam mais. Então, aqueles limites que nós comentamos no slide passado, eles não contam, eles não se submetem, eles não são afetados pelos gastos com advogados e contadores. Esses gastos também não são considerados estimáveis em dinheiro, porque nós sabemos que para acontecer uma doação estimável em dinheiro, ela tem que atender alguns requisitos. Por exemplo, antes, para alguém doar serviço de contabilidade, teria que ser um contador, não é? E outros requisitos. Agora, ele não é mais considerado uma doação estimável. Qualquer pessoa pode, por exemplo, pagar
os gastos com advogado de um candidato. E, por fim, esses gastos com serviços advocatícios e de contabilidade podem ser financiados com recursos de campanha, fundo partidário ou FEFC. É uma grande mudança no que se refere aos gastos com serviços de advocacia e de contabilidade. Uma mudança substancial. Não há, inclusive, limite para gasto realizado por terceiros. Como nós sabemos, qualquer eleitor pode realizar gastos com o candidato que lhe aprover, que ele tem alguma predileção. Mas, em relação aos advogados e aos contadores, não há esse limite. Terceiros podem financiar os gastos de advogado e de contador sem limite, uma vez que, para quaisquer outras despesas, há um limite de R$ 1.064,10. Como nós estamos vendo, é uma grande liberdade para o financiamento de gastos com advogado e com contadores, contabilistas, né? Em relação aos recibos eleitorais, também a obrigatoriedade de emissão desses recibos agora está mais racional, mais restrita. Só precisa emitir recibo nos casos de estimáveis em dinheiro e em doações por meio da internet. Lembrando, exceto para doações estimáveis referentes a advogados e contabilistas. Há uma liberalidade tão grande, há uma liberdade nesses gastos que eles sequer precisam emitir recibos. Agora, atento para o fato de que as doações financeiras devem ser comprovadas obrigatoriamente por meio do documento bancário. Boa parte das falhas, dos problemas encontrados nas análises de prestação de contas diz respeito a essa falta de informação. Por quê? Muitas vezes, essas informações não constam dos extratos, o que seria normal. E agora os bancos são obrigados, né, expressamente a enviar esses extratos. Na prestação de contas dos partidos, isso é menos problemático, porque os bancos têm tempo de encaminhar esses extratos. Na campanha, na prestação de contas de campanha, é mais complicado, porque o espaço é curto para os bancos encaminharem esses extratos. Então, esses extratos normalmente vêm sem informações suficientes. Inclusive de alguns bancos, que eu não vou citá-los aqui, mas tem banco que, se eu fosse candidato ao partido, fugiria dele, porque o extrato dele, vocês sabem do que eu estou falando, o extrato dele, Jaime, é muito conciso, sucinto, não vem as informações que a Justiça Eleitoral requer para atestar a regularidade da doação ou até mesmo do pagamento ao fornecedor. Então, como é que o partido comprova a regularidade da doação? Por meio de documento bancário que identifique o CPF e CNPJ dos doadores, sob pena de configurar recebimento de RONE. Então, o que é que a gente recomenda? Que o partido arquive os documentos bancários referentes às doações de terceiros. Se é que o banco, se você não quiser correr riscos, porque no extrato não virá a informação que a Justiça Eleitoral precisa para atestar a regularidade. Veja, se alguém faz uma doação e o CPF dele não consta do extrato, a Justiça Eleitoral considera isso um recurso de origem não identificada. Então, depois você vai ter que provar qual a origem dessa doação. Como? Sinto muito. Você vai ter que combinar com ele, que ele vai ter que lhe dar uma cópia do recibo, uma cópia da TED, da transferência bancária. É a única forma para evitarmos problemas, já que essas informações que os bancos repassam à Justiça Eleitoral nem sempre é uma informação completa. As formas de impressão dos recibos.
Os recibos deverão ser impressos no SPCE, no Sistema de Prestação de Contas Eleitoral. Mas nós não podemos esquecer que os recibos dos partidos, eles são emitidos no sistema de partidos. Tá? Para a gente, não, mesmo se tratando de eleição. O sistema que emite recibos de doações realizadas aos partidos é o SPCA. Então, não procura no sistema de eleições que você não vai encontrar os tais recibos. Muito bem. Requisitos para a contratação de empréstimos. Os candidatos podem contratar empréstimos, mas existem alguns requisitos que precisam ser observados. Está lá no artigo 6 da resolução, artigo 16 da resolução. Para poupar tempo, vou logo para o outro. É bom lembrar também que o candidato tem, inclusive, que identificar a origem dos recursos utilizados para a quitação desses contratos de empréstimo. Então, pense duas vezes em contrair esses empréstimos, porque você vai ter que demonstrar a regularidade do empréstimo, demonstrar a origem dos recursos que você usou para quitar esses empréstimos. Dos repasses de recursos do FEF e fundo partidário, com a possibilidade de coligações apenas para a majoritária, o texto legal trouxe esse dispositivo aqui, que pela sua dificuldade de interpretação, inclusive nós fizemos uma consulta ao TSE, por enquanto nós estamos interpretando dessa forma, que o partido, ao receber recurso público do FEFC ou do fundo partidário, ele só pode repassar recursos para o candidato da coligação ou para os partidos da coligação. Por sua vez, o candidato a prefeito somente poderá repassar recursos públicos, né, para os vereadores da coligação e vice-versa. Os vereadores poderiam, uma vez recebendo esses recursos, poderiam repassar para o prefeito da coligação. Isso é uma interpretação possível do professor Josafá, isso não é a posição do tribunal, porque, como eu disse, o texto ele nos deixa uma margem de dúvida. Então, pela lógica, o que está dito aí é que só pode haver repasse de recursos do fundo partidário ou do fundo especial para financiamento de campanhas entre a coligação, envolvendo os partidos da coligação ou o candidato da coligação. Por exemplo, um vereador não poderia repassar recursos para outro, mesmo sendo na mesma coligação, porque não existe coligação entre vereadores. Então, por isso que nós estamos interpretando esta norma desta forma. E, claro, existem sanções por repasse irregular do fundo partidário ou do FEF. Existem várias recomendações, digamos assim, vários requisitos estabelecidos na norma para a utilização, como nós sabemos, do fundo partidário e do FEFC, inclusive no que diz respeito ao percentual que pertence às candidatas, né, às candidaturas femininas. Então, uma inobservância dessas regras levará o candidato e quem se beneficiar a essa sanção de recolher ao Tesouro Nacional o valor repassado irregularmente. Inclusive, responde solidariamente aquele que recebeu esse recurso indevidamente. Nós lembramos também que os partidos passam o ano todo arrecadando recursos para a sua manutenção. Parte desses recursos podem ser direcionados para a campanha. Mas é muito comum um tipo de erro que agora quero adverti-los sobre esse fato. Observem, quando um eleitor, quando uma pessoa física doa ao partido, não há aquele limite de 10% de sua renda, de sua remuneração no ano anterior. Não há. Esse limite é estabelecido pela lei, no que se refere à eleição, na resolução que trata da eleição. Muitas vezes o partido esquece disso e
transfere recursos doados por uma pessoa física no montante que ele doou, todo para um candidato, por exemplo, transfere para a conta doações para a campanha o mesmo valor. Aí não pode, o partido tem que estar atento agora se esse recurso foi originalmente doado por uma pessoa cujo valor supera os 10% da remuneração do ano anterior, o partido tem que cuidar para que observe o limite de 10% da remuneração. Se um eleitor, por exemplo, do determinado valor que supera, ele só pode ultrapassar, ele só pode repassar para a conta doações para a campanha na medida dos 10% da remuneração do ano anterior, conforme estabelece a legislação eleitoral. Ok? Bem, como é que a pessoa física pode doar? A pessoa física pode doar por meio, inclusive pela internet, né, por transação bancária, pode doar ou ceder temporariamente bens e serviços estimáveis em dinheiro, e também essas doações podem ser feitas por meio de instituições que promovam os serviços de financiamento coletivo, a chamada vaquinha. Não é? Inclusive, esta resolução é pródiga ao regulamentar o Instituto do Financiamento Coletivo. Está lá, eu sabia que não poderia esgotar esse assunto aqui, coloquei lá o artigo que apresenta detalhadamente os procedimentos relacionados com o financiamento coletivo, que difere da arrecadação por internet, porque quando você doa pela internet, você doa diretamente ao partido. Quando você faz doação através da vaquinha, que o grande benefício, a grande vantagem é que você pode arrecadar antes, como falou o professor Jaime, não é? A partir lá de maio você já pode fazer esse tipo de arrecadação. A diferença é que, na verdade, o doador não doa direto ao partido, ele doa a uma organização, uma empresa que atende vários requisitos, se cadastra na Justiça Eleitoral e atende tantos outros requisitos previstos na legislação. Então, essas são as formas de doação. Transação bancária, na qual o CPF doador seja obrigatoriamente identificado. E aí eu faço uma recomendação. Você que administra as contas do partido, do candidato, advogado, contador, orienta o partido para que os doadores se empenhem para que no documento bancário e no extrato passem a constar. Olha, esse eu diria que 30% dos problemas de prestação de contas diz respeito a essa questão. A ausência de informação do doador no documento bancário. E aí, para o partido se prevenir desse problema, ele vai encontrar uma forma de ter esse recibo, esse documento bancário, já que o extrato não manifesta essa informação. Então, encontrem um método, um procedimento, uma sistemática para que todo doador, para que o documento de todo doador possa chegar ao partido e ser arquivado, ser guardado, para resguardar o partido de ter que devolver esse recurso posteriormente por falta de um documento. Bem, como nós sabemos, as doações também podem ser feitas em estimáveis, só que as doações estimáveis, elas obedecem a determinados critérios. Eu só posso doar aquilo que é a minha atividade profissional, por exemplo. Ou eu só posso doar aquele bem que me pertence, que eu posso comprovar que aquele bem é meu. Essa doação estimável, portanto, ela também obedece a alguns critérios. Eu não posso doar gasolina, por exemplo. Eu não sou posto de gasolina. Eu, pessoa física, nem posso ser fornecedor de combustível, tem que ser uma pessoa jurídica com autorização do órgão público. Então, a gente tem que estar atento a esses critérios que permitem as doações estimáveis. Lembrando que o pagamento efetuado a pessoas físicas e honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Isso para elidir todas essas restrições
para o pagamento, para o financiamento dos serviços advocatícios e de contabilidade. Sobre as doações, continua a limitação de 10% sobre o rendimento auferido no ano anterior, só que para candidato há uma mudança significativa. O candidato poderá usar recursos próprios até o total de 10%, não do seu rendimento, mas dos limites previstos para gastos de campanha no cargo. Se ele é candidato a vereador e o limite de gasto é de 10 mil, então ele só poderia doar de recurso próprio R$1.000. Ok? Então, enfatizando, não é o 10% do doador, pessoa física, que tem como parâmetro o rendimento auferido no ano anterior. O parâmetro é o limite de gasto para o cargo ao qual ele está concorrendo. O limite de 10% dos rendimentos não se aplica a doações estimáveis de dinheiro. Então, além dos 10% que a pessoa física pode doar, doação financeira, essa mesma pessoa física pode doar estimáveis em dinheiro. O locutor, por exemplo, o músico que fez a musiquinha do candidato lá, ele pode doar recursos financeiros e ele pode fazer o jingle, e isso não entraria nesse limite dos 10%. Desde que o valor não ultrapasse R$40 mil, porque aí, se ultrapassar, passa a contar nesses 10%. Fontes vedadas, continua a proibição para a arrecadação através de fonte vedada. O que é fonte vedada? Pessoas jurídicas, como nós sabemos, as pessoas jurídicas não podem mais fazer doações para partidos políticos nem a campanhas. Origem estrangeira, e aqui, origem estrangeira independe se a pessoa é estrangeira ou não. Origem estrangeira, segundo os termos da legislação, é aquele recurso que advém do estrangeiro, independentemente se a pessoa que está doando é estrangeiro ou não, mas o critério é se ele veio do exterior, ele é considerado origem estrangeira, e também é considerada fonte vedada pessoa física permissionária de serviço público. O que é o permissionário de serviço público? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa física que possui permissão para táxi, a pessoa física que tem transporte escolar, que tem barraca de praia, banca de jornais e revistas, isso não é concessão? Isso não é permissão? Sendo permissão, em tese, essas pessoas seriam consideradas fonte vedada e não poderiam fazer doação. E se o próprio candidato for um permissionário, se o próprio candidato for um taxista, ou se o próprio candidato tiver um transporte escolar, tiver uma permissão para uma barraca na praia, aí ele pode. Neste caso, sendo o candidato próprio permissionário, ele pode. Há consequências previstas na legislação para o uso de fonte vedada, e aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa muito séria. Olha, mesmo que você devolva o recurso da fonte vedada para aquele doador que não deveria doar, eu chamo a atenção para isso aqui, ó. Se você se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos, você vai ser sancionado. Qual deve ser, então, a postura do partido, do candidato em relação a essa? Fiscalização diária do extrato. Até porque o adversário pode fazer uma doação, um depósito desse. Então, mesmo que você descubra, se você descobrir uma semana depois, 15 dias depois que houve uma doação que não deveria, você já utilizou? E se já utilizou, o que acontece é sancionado
Porque a devolução ou a determinação de devolução não impede a desaprovação das contas quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente. Eu usei porque eu não sabia, mas no final do mês, o da campanha eu devolvi, mas utilizou. E neste caso, vai responder, olha, e não é uma sanção qualquer, não, é a do 30A. Então, o que a gente recomenda é que candidatos e partidos acompanhem sistematicamente a movimentação financeira de suas contas, verificando se o nome do doador, por exemplo, está explícito no extrato, e se não está, entra logo em contato com este doador para que ele forneça um documento bancário capaz de atestar a regularidade da doação, ou até se não recebeu algum depósito indevido, algum depósito que não deveria, proveniente de fonte vedada. Bem, já falamos de Rony, né, que qualquer recurso que apareça no extrato do partido, cuja origem não seja identificada, que não tenha o CPF. Gente, ali tem CNPJ, porque as pessoas sempre perguntam, mas por que fala em CNPJ se pessoa jurídica não pode doar? É porque tem a doação pode ter a doação de outro candidato que tem CNPJ, do partido que tem CNPJ, ok? Então, muito cuidado para que os recursos de origem identificada ou sejam identificados ou que sejam devolvidos ao Tesouro Nacional, através da GRU. Porque, igualmente o que acontece com a fonte vedada, se houver um benefício, ainda que temporário, ele pode responder com o 30A. Uma grande novidade também nesta resolução, uma coisa que foi sempre mal resolvida, é a possibilidade de você usar combustível, inclusive para carreatas, de maneira agora regular. Os gastos com combustíveis são considerados gastos eleitorais, regulares, legais, na hipótese de apresentação de documento fiscal para abastecimento de veículo em evento de carreata, até o limite de 10 litros por veículo, veículos utilizados a serviço da campanha, geradores de energia. Só faço um adendo. Existem alguns outros critérios que, pela sua extensão, eu não pude trazer aqui, mas é só ler lá o artigo 30, parágrafo 11, que ele detalha os demais requisitos para a utilização do combustível, nesses casos, carreata, veículos a serviço da campanha e geradores de energia. Forma de pagamento dos gastos eleitorais. Eu falei que um dos grandes problemas, veja bem, basicamente, a análise da prestação de contas feita pela Justiça Eleitoral se fundamenta praticamente em verificar a origem dos recursos e a aplicação dos recursos. Se a origem dos recursos é lícita, se ela está devidamente identificada de onde veio, então parte do problema está resolvido. A outra parte do problema diz respeito aos pagamentos, à aplicação desses recursos. Então, para a gente entender melhor e até simplificar essa abordagem, basta ter em mente o seguinte, que o que a Justiça Eleitoral vai analisar em sua conta, em sua prestação de contas, é se o dinheiro veio licitamente, não é de fonte vedada, não é de fonte não identificada, e se você aplicou adequadamente os recursos naquelas despesas que podem ser pagas, àquelas pessoas que podem receber, e se essa documentação encaminhada, ela espelha essa legitimidade, essa verdade expressa na legislação. Ou seja, os pagamentos devem ser feitos por cheque nominal cruzado. Eu nunca entendi por que cheque nominal cruzado, porque não bota logo o cheque nominal, não a ordem, o melhor cheque, não a ordem, porque aí o fornecedor não poderia repassar esse cheque a outrem, estaria resolvido. Aliás, é a dica que eu dou. Não quer ter problema com isso? Passe um cheque, não a ordem, risque aquela frasezinha que tem assim, ou a sua ordem, porque o beneficiário será obrigado a depositar o cheque
na conta dele. Se você passa nominal apenas e cruza, o cheque é apenas, o que a lei do cheque estabelece é que ele seja apenas depositado, só que há o endosso. Então, se eu passar um cheque ao professor Jaime, ainda que seja cruzado, Jaime pode endossar o cheque a outra pessoa. Aí, quando o extrato chegar, a Justiça Eleitoral concluirá que quem recebeu aquele dinheiro não foi o beneficiário do cheque, porque Jaime passou a outra pessoa. Não vai aparecer no extrato o nome de outra pessoa. Então, quer resolver o problema de uma vez? Não passe cheque. Faça transferência bancária. Já estamos no século XXI. Para que cheque? Pelo amor de Deus, como diz o outro, faça transferência bancária. Se quiser correr riscos e passar cheque, risque a sua ordem, porque ele passa a ser não a ordem. Somente aquela pessoa pode receber aquele cheque ou depositar. Depositar, na verdade, porque você vai cruzar esse cheque, né? O risco existe sempre, mas esse risco é o menor, né? Porque aí será um erro do banco. Outra coisa, quer evitar problema? Quer receber elogio do presidente do partido, do candidato? Tire xerox de todos os cheques. Tire xerox. Infelizmente, é o que temos que fazer. Por quê? Como é que você vai comprovar que o cheque foi nominal e cruzado? Como é que você vai provar que o cheque foi realmente, você fez uma despesa, a ABC Empreendimentos, mas o cheque foi parar na conta de João? Como é que você vai comprovar a Justiça Eleitoral que você passou o cheque à pessoa correta e o fornecedor foi que endossou o cheque para outro? Só tem um jeito, é você tirar uma cópia desse cheque, onde consta lá que ele foi emitido nominal a ABC Empreendimentos. Ou então suplicar para que o fornecedor faça uma declaração e suplicar que o juiz, né, aceite esse documento como válido para comprovar que você pagou realmente a pessoa que forneceu o serviço. Então, gente, pagamento com transferência bancária, século XXI. Ah, mas eu não tenho conta. Primeiro, se o seu fornecedor não tem conta bancária, você está escolhendo o fornecedor errado. Escolha o fornecedor que tem conta. Quem não tem conta hoje? Se ele não tem conta, eu fico logo pensando por que ele não tem conta. Então, escolha o fornecedor que tem conta. Segundo, se não tem jeito, passe um cheque numa ordem. Se não passar um cheque numa ordem, tira uma cópia do cheque. Aí você vai fazer uma prestação de contas, beleza. Você pode também pagar, que são ótimas opções, né? Com débito em conta ou com cartão de débito. E torcer para que o extrato no banco venha o nome do beneficiário, né, do fornecimento, do serviço que você contratou. Então, como eu falei, recomenda-se fazer cópia dos cheques emitidos. Quantos minutos eu tenho? 10. Beleza. Pagamento de gastos de pequeno vulto. Mantém-se aquela previsão de que aquelas despesas miúdas podem ser realizadas com dinheiro. Imagine você comprar uma caixa de fósforo, papel higiênico, uma coisa de valor miúdo, com todas esses requisitos, essas exigências. Você pode, sim, usar despesas, você pode usar dinheiro, desde que observe o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, e a despesa não pode passar de meio salário mínimo. Houve também uma alteração. Estão suplicando que eu conclua a apresentação. Ainda tínhamos mais 52 slides, mas não se preocupem, lá no TRE nós nos encontraremos e poderemos falar com mais detalhes, com mais vagar, porque, como eu disse, aqui a polêmica é a gente quem escolhe, de tantas que existem. Obrigado pela atenção. Teremos agora o momento do debate. Algum dos senhores e senhoras quer fazer alguma...
Quem ousa? Não? Sim? Tem uma pessoa aqui. Doutor, primeiro parabenizar o PV e toda a turma por esse evento. Aquele prazo de 180 dias das comissões provisórias, renovando por igual período, está fugindo do fim do prazo? Não, se a comissão provisória já renovou esse período, já se transformou em órgão permanente, órgão definitivo, então ela não tem problema. A questão é, veja só, aqui no Tribunal da Bahia, entende-se que o prazo é de 8 anos. Vou logo tranquilizando os senhores. A jurisprudência, o entendimento do TRE da Bahia é que as comissões provisórias têm um prazo de 8 anos para se converterem em órgãos permanentes, em órgãos partidários municipais. Essa questão eu trouxe porque, veja só, o adversário político pode suscitar isso e essa questão bater no TSE. E quando bater no TSE, qual é o entendimento do TSE? E o que vai acontecer com os candidatos que foram encaminhados por essa comissão provisória em seus registros de candidatura? A minha preocupação é essa, é que isso pode dar muito panos para as mangas, uma vez que o TSE tem esse entendimento, ratificou esse entendimento e foi enfático em dizer que isso atenta contra a democracia, inclusive dos filiados, e contra o entendimento da Corte. Pois é. É isso. Exatamente. Agora, aqui no tribunal, quando o juiz eleitoral, quando o cartório entrar na comissão provisória, vai constar lá a vigência. Então não vai ter problema, porque a vigência lá no sistema, no SGIP, está normal, porque o tribunal entende aqui que é 8 anos. Mas e se alguém suscitar essa questão perante o juízo? E se o juízo entender igual ao TSE? Essa é a questão, essa é a polêmica. Queria apenas perguntar a alguém dos senhores ou senhoras que perderam esse acesso, né, a chave aqui do... Vamos abrir apenas para mais uma pergunta, tá bom? Boa noite, vou ser breve. Acerca dos gastos que a pessoa física pode assumir com advogado e contador, os quais não se sujeitam ao limite de 10% de sua renda e também não entram como doação de campanha. Então, só uma dúvida. Então, nesse caso, essa despesa e essa doação, que não vai ser uma doação, ela não vai aparecer na prestação de contas do candidato? Não. Veja, essa despesa é como aquela que você faz porque você gosta do candidato e resolve comprar 10 camisas e printar o nome dele. Você faz 10 camisas, o candidato às vezes nem fica sabendo. Essa não é aquela despesa é aquela doação que você entrega ao candidato. Essa é aquela despesa que você faz como doador, como eleitor, porque você gosta do candidato e às vezes ele nem sabe que você fez essa despesa. Essa despesa você só pode fazer até R$ 1.064,10. Acontece que, se essa despesa referir-se ao financiamento do advogado e do contador, essa não tem limite. Essa não tem limite. Qual é o limite? O céu. Gostou?